história da minha vida. Seja muito bem-vindo, Deusinho e Deusinha, a mais um vídeo do nosso canal. Que haja luz! E hoje eu acho que vai haver muita luz. Gente, são 7 e pouco já. Deixa eu ver que horas são. Ah, com o relógio na mão, né? 15 para as 8 da manhã. Eu tô aqui desde as 5h20. Organizei todas as minhas pastas, que estavam uma bagunça, porque transição, né? Mais uma vez, transição de um ciclo para outro. Nós acabamos de passar do mês de junho para o mês de julho, né? Quem não conhece o canal tá chegando aqui pela primeira vez. Esse canal ele traz orientação espiritual pra gente observar as energias do dia a dia, trazer alguns conhecimentos, trazer coisas que a espiritualidade quer para que a gente possa nos guiar, nos direcionar, né, no caminho, seguir os passos de Jesus Cristo, vamos dizer assim, tá? Aprender, né, de forma espiritual, como agir, como fazer e tudo mais, tá? Então, direcionamento diário. Todo dia tem, André, vai ter dia que não vai ter, né? Porque todo mundo tem folga, por que eu não vou ter? Bom, eu não sei como é que vai ser os dias que eles falarem pra mim que não vai ter. Já teve dia que falou, hoje você não grava nada, você descansa, tá tudo bem, tá? Mas praticamente todos os dias nós vamos estar aqui. Oi, gente. Eu sou um ursinho lindo, maravilhoso, gostoso. Tá vendo isso aqui? Faz muito tempo, gente, que vem vindo pra mim informações de urso. Informações de urso, informações de urso, informações de urso. E até então eu não tinha entendido essas informações de urso, né? Pra quem já assistiu o meu canal, Tarô Bússola da Alma, tem uns vídeos de sinais lá, né? E esse desenho aqui da bruxa, atrás dele, quem desenhou pra mim foi uma moça, uma menina, né? Uma menina ainda, 20 aninhos, amiga da minha filha. Elas já são amigas há muitos anos, estudavam juntas, né? E essa menina, ela tem um dom. Olha o desenho, gente, eu vou tirar. É que ele tá colado, mas peraí, ele tá com uma fita atrás. Mas eles estão pedindo pra mim tirar. Ai, se eu rasgar meu desenho. Olha aqui, olha os detalhes. Isso aqui é tudo desenhado à mão, tá, gente? Ela que desenha. Olha os detalhes, né? Olha quanto detalhe maravilhoso tem aqui, tá? Dia 27/12/2024 ela desenhou pra mim. Eu queimei minha outra bruxinha, né? Pra transmutar as energias, pra me libertar das crenças e padrões religiosos humanos que me impediam de acessar esse poder, esse conhecimento, esse dom dentro de mim, né? Esse poder ancestral que eu tenho. Então eu fui me limpando, me curando. E aí quando chegou na época do fogo, eu queimei o papel. E agora eu queimei a outra bruxinha ali, né? A estatuazinha. Vou mandar fazer outra pra mim, bem bonita. Só que ela fez isso pra mim. Quando ela mandou isso pra mim, eu estava numa época onde eu estava me curando, principalmente da agressividade. Tanto a minha agressividade, né? A forma agressiva de eu falar, a forma agressiva de eu me expressar, de eu corrigir meus filhos, de eu falar com meu esposo quando eu tava com raiva. Então, assim, tudo aquilo que era agressivo em mim. Então, eu estou curando, estou no processo, gente, tá? Ainda dá umas falhadas. Mas eu percebi que melhorou muito, tá? E aí, o que acontece? Eu tava nesse processo de cura, de cura, de cura, de cura. E foi incrível tudo que aconteceu, né? Todos os sinais que foram acontecendo, toda a mudança que foi acontecendo. Hoje é dia 2/7/2025, tá certo? Quarta-feira. 4 é a lei da polaridade, que diz que tudo tem o positivo e o negativo. Então, todos nós e tudo que existe no universo vai ter a energia positiva e a negativa. O feminino e o masculino, né? E essa polaridade, ela diz que tudo se interliga.
Então, se eu vou muito pro negativo, né? E se eu vou muito pro positivo, isso tá em desequilíbrio, tá certo? É onde o amor pode virar ódio, né? E o ódio também pode se tornar amor. Mas enfim, é a lei da polaridade. Então a gente precisa ver se essa energia em nós. O 4, gente, nas cartas do tarô, é o imperador, tá? E agora eles querem que eu olhe nas cartas do... Peraí. Na carta dos ciganos. Porque eu não sei, mas vamos lá. Eu sempre vejo os números só do tarô. E agora parece que eu desbloqueei uma parte cigana em mim. Que... Gente, o 4 no tarô é a casa. E a 4ª casa do zodíaco é o Câncer. Que são é o que eu tô curando, as nossas raízes ancestrais. Gente, de verdade, eu não ligava Lé com Cré, porque eu não sou muito de anotar os números das cartas ciganas. Espera que ele quer que eu pegue dessa daqui. Olha isso, gente. O 4 é a casa. E aqui é a Maria Mulambo, né? A transmutação, é o roxo, ó. A transmutação, saindo do lixo pro luxo, né? Transmutando as energias negativas, limitantes, sabotadoras, que nos impedem de acessar a beleza da nossa casa, né? A prosperidade, a abundância, a harmonia, a felicidade na família, que nos impede de ter, né? Então, tá. Vamos lá. Olha, é assim que acontecem as minhas... A minha intuição, tá? O meu despertar de consciência e o conhecimento que tá vindo pra mim toda hora. Eu não tenho um curso específico que eu faço pra ler tarô. Eu não tenho. Eu busco, sim, o conhecimento quando eles mandam. Vocês já viram fazer isso aqui. Buscar uma fonte pra saber de um santo, pra saber... Mas assim... A mesma coisa aqui, tá? Eu não busco esse conhecimento em um curso, em uma coisa. Se eles mandarem eu fazer uma aula de alguma coisa, um curso de alguma coisa, eu vou fazer, né? Com determinada pessoa. Mas normalmente eu busco uma informação num livro, né? Ou hoje a gente tem internet, né? Que é maravilhosa, mas eu amo os livros. Então eu busco o conhecimento ali num livro, num negócio. E eles vão me mostrando o que realmente é para mim armazenar com conhecimento divino e o que é para mim descartar, que é um conhecimento baseado na interpretação humana, né? Ou seja, nas crenças e padrões do mundo e não de Deus, tá? Distorcidos, né? Ou contaminados com a matéria, com apego à matéria, com as crenças da matéria, tá? E aqui, olha, eu comecei esse estudo 5h20 da manhã, no dia de hoje. Então eu comecei o dia ontem, fazendo várias situações aqui de limpeza, de purificação. Estou passando do mês 6 para o mês 7. Mês 6 são as orações, as ações, e o mês 7, ele vem com a manifestação daquilo que você fez até aqui. Então ele começa, ele ainda não é a colheita, tá? Não é o momento que você vai colher, mas as informações que chegarem agora, elas começam a revelar as sementes que estão brotando de dentro de você. Então você tem uma previsão, né, um pré-aviso daquilo que você vai ter que colher no 9, se você não limpar essas crenças e padrões. Então o mês 7, ele vai ser um mês de muita revelação para nós, né? De muita coisa se apresentando. Eu não lembro, gente, que mês do ano que foi o Covid, que o Covid realmente apareceu no mundo, tá? Mas o Covid, por exemplo, era uma manifestação das orações e ações que a gente tá tendo, né?
Essas doenças, foi fulano, foi ciclano que criou, não importa quem criou. Foi um homem que conduziu a bactéria, não importa. Ele está sendo um mensageiro do divino para mostrar aquilo que está dentro da humanidade, tá? Então, as guerras, as destruições, as doenças coletivas, principalmente, né? As pandemias ou as epidemias em determinada região, que pega todo mundo. Tudo isso tá revelando aquilo que está dentro da gente, tá? E é óbvio que Deus vai usar nós, que somos o corpo de Deus na Terra. É por onde ele se move, é por onde ele vai trazer a intuição pra gente criar alguma coisa para trazer a informação pro mundo, tá? É assim. E aí desde ontem que eu tô nessa limpeza, nessa cura, faz muito tempo que eu tô curando essa agressividade. Tô curando várias coisas, né? E principalmente desbloqueando o fluxo da prosperidade, da abundância. Não tô entendendo por que a vida não anda, né? Se eu tô conectada com a espiritualidade. E o que não permite a gente andar, tá? São as nossas crenças e padrões humanos que distorcem o nosso poder e a nossa conexão espiritual. E já faz uns dias, desde que o Luiz começou a trabalhar na casa da frente aqui, que o Luiz estava mexendo com as madeiras, fazendo essas coisas maravilhosas de madeira, né? Meu nenê tá chorando, gente. Eu vou lá, peraí, gente, eu vou acudir ela. Bom, gente, voltei depois de praticamente 2 horas. Quase exatamente 2 horas depois, né? 7, 8, 9. Eu comecei a gravar o vídeo 7h20, mais ou menos, da manhã. E agora são exatamente 9h24, tá? A Júlia saiu pro postinho, deixou a Heloísa dormindo. E não me avisou. E aí a Heloísa acordou, tava chorando na cozinha. Eu achei que... Falei, deixa eu socorrer pra ver o que tá acontecendo, né? E ela tava sozinha não, né? Que tinha mais gente na casa, mas as meninas também ainda estavam dormindo. E ela saiu sozinha do quarto e veio parar aqui na cozinha. E eu fiquei com ela lá, troquei ela tudo. E fiquei com ela praticamente até agora, que a mãe dela chegou agora, tá? Mas nesse meio tempo teve muita informação pra mim. Sobre tudo que eu vi aqui hoje, né, essa semana, todas essas anotações. Hoje é quarta-feira, a gente tá falando do imperador, né, na carta do tarô. O imperador é a nossa energia masculina divina, tá? É o sagrado divino em nós, no masculino, certo? Então é aquela nossa energia conectada com o todo, conectada com tudo no masculino. E se essa energia ela tá pro negativo, né, que é o nosso lado masculino, a gente acaba agindo com muita agressividade, com muita ignorância, com muita rigidez, né? Querendo controlar tudo, querendo colocar ordem em tudo, querendo que tudo seja perfeito. Fazendo com que as pessoas sigam sigam as nossas regras, né? Então, eu tenho minhas regras, tem que ser assim, ponto, acabou, e não pode ser diferente disso. E isso acontece muito nas casas, né? Então, cada casa tem sua regra, cada casa tem sua hora de comer, cada casa tem o seu jeito de, né, de todo mundo tomar seu banho, de lidar com as situações do dia a dia. E cada regra é feita de acordo com as crenças e padrões que cada um de nós carregamos. Só que essas regras a gente traz da nossa ancestralidade. Então, se os nossos pais tinham manias, né, hábitos de falar de determinada forma, de agir de determinada forma, nós acabamos aprendendo a fazer igual, né? Acabamos tendo os mesmos hábitos, as mesmas palavras. Por mais que a gente mude um pouco a nossa forma de fazer as coisas, a base, a raiz acaba sendo sempre a mesma. E por muitas vezes a gente tenta mudar esse ritmo, né?
ou mudar essa base, e a gente não consegue. Então eu tento mudar meu hábito, eu tento mudar minha forma de fazer, e quando eu vou ver eu tô fazendo de novo, igual eu fazia antes, ou igual os meus pais, né? Falando igual, agindo igual, pensando igual. E a gente veio aprendendo, né, tudo isso. De uma forma muito rigorosa, muito assim. E eu tava falando pra vocês dessa coisa, dessa base, né? Mas eu não vou voltar ao vídeo pra ver o que eu tava falando, gente. Porque eu acredito que é a continuação daqui pra frente que eu tenho que falar agora, tá? Não lembro exatamente o que eu tava falando na outra parte do vídeo. E é sempre assim. Tem vezes que eu tenho que assistir meu vídeo de novo pra lembrar o que eu falei. Então, pra você ver que eu tô sendo aqui, nesse momento, instrumento e boca da espiritualidade. Se fosse uma coisa que eu tivesse planejado falar e tudo mais, estaria tão fixado na minha mente que eu não me esqueceria que eu falei, certo? Eu lembro que eu estava falando do desenho, comecei a falar da lei da polaridade, né? Que tudo tem positivo e negativo, a gente tem que manter isso em equilíbrio. E aí veio para mim procurar o 4 no baralho cigano, que é a casa. E no tarô, eles querem que eu pegue no tarô. Qual tarô vocês querem? Tarô do fogo. Acho que é esse aqui mesmo. Pera aí. O imperador daqui. O imperador. Nós vamos começar a olhar as cartas. Ver a imagem, né? Pra gente ter um visual do que a gente tá falando. Eles querem aqui. Eles querem que eu comece a trazer um visual. Vamos trazer um visual. E vamos pegar o imperador dos xamãs aqui, que eles querem que eu pegue. Do xamã, eu nem lembro qual que é o imperador, gente. 5 de paus, cavaleiro, louco, mago, rainha. Esses vídeos são assim mesmo, tá? É pra vocês verem como é que a gente segue a intuição e como a gente é guiado por eles pra chegar nas respostas, pra receber as orientações, tá? Então, eu vou seguindo aqui, conforme eu vou fazendo as coisas, vai me dando a intuição do que eu tenho que fazer e eu vou buscando, tá? As respostas e aquilo vai se encaixando que nem pecinha de quebra-cabeça. E assim como a casa, que na hora que eu vi que era o 4, me chocou, muitas coisas vão me chocando. E é assim que a alma... Gente, cadê o imperador daqui? A imperatriz eu achei, ó. Cadê o imperador? Enamorados. Estrela, força. É assim que a alma começa a aceitar uma nova verdade. Quando tem provas o suficiente, sabe? Quando a gente tem provas, quando a gente começa a mostrar pra ela que aquilo tem lógica, que aquilo faz sentido, né? Que tem vários elementos que se complementam e mostram esse caminho. Então ela começa a aceitar uma nova verdade dentro dela a partir disso, tá? E olha, foi assim que veio. Então, olha, o imperador nos magos. E aqui tem muito fogo, tá vendo? Vermelho e fogo. Então, a gente vai limpando, vai transmutando as energias desse imperador para acessar, né, a beleza, uma casa mais bonita, não só de aparência, gente, tá? Mas a convivência, a harmonia, o amor, a prosperidade, o respeito, o carinho, né? O companheirismo, a cumplicidade, a união. Isso vai acontecendo conforme a gente vai transmutando as energias desse imperador, quando a gente vai se limpando, né? E vai agindo também de forma diferente.
Suas palavras, elas têm poder, mas suas ações têm muito mais poder do que suas palavras. Então, se eu falo que não é pra brigar, se eu falo que não é pra xingar, se eu falo que não é pra falar alto, se eu falo que não é pra um criticar e julgar o outro, porque tudo bem, eu tô falando porque não é pra fazer, mas como que eles vão me ouvir e agir diferente se a minha ação não é correspondente ao que eu tô falando? Então eu falo pra eles, não deixa lixo jogado. E de repente, quando eu vou ver, eu tô deixando um lixo fora do lugar. Alguma coisa fora do lugar, né? Eu também pego o lixo e não faço o que tem que fazer com ele. Como é que eu falo? Ó, usou a louça, lava. Se eu mesma vou lá na pia e coloco um copo lá, né? Assim como você quer que os outros façam, fazei vós primeiro. Tá aqui, ó. Como vós quereis que os homens façam, da mesma maneira lhe fazei vós também. Ou seja, aquilo que eu quero que o outro faça, tem que partir primeiro de mim essa ação. É ação e reação. Aquilo que eu dou pro mundo é aquilo que eu recebo. Se eu quero receber algo diferente no meu dia a dia, se eu quero que as pessoas da minha casa ajam, mas eu não deixo a toalha jogada na cama molhada. E meu marido deixa. Então olha e percebe o que você está fazendo que você não deveria fazer. Que também é um hábito seu. Que você deveria mudar, que você tem que transmutar. Aquilo só está trazendo uma informação. Pode ser que você não deixe a toalha jogada. Mas pode ser que você tenha situações que você precisa secar. Que você precisa enxugar, que você precisa limpar a respeito do relacionamento. Né? Às vezes é uma autoridade que você está tentando ter, um controle que você está tentando ter em cima do outro, o mudar o outro para ser da forma que você quer, não respeitar o direito do outro, não respeitar como, entende? E aí você quer mudar. E aqui, gente, junto com a Maria Mulambo, aqui a cigana, né? A cigana 7 saias aqui. E aqui a Maria Mulambo. A luz e a sombra. Espírito e a alma. A Maria Mulambo, ela tá falando muito da cura da alma, da lua, né? Do inconsciente, do escuro. Junto com esse índio aqui, ó, que é o imperador. Olha só, gente, o tamanho desse cocar desse índio. E olha quanta iluminação na cabeça, né? Mas se você for olhar a roupa dele, nas pernas aqui, na parte de baixo das pernas, pra baixo do joelho, é rosa, ó, rosa, né? E verde aqui, tá vendo? Então, curando pra baixo da base. Aqui, né, a base do governador, que é a base do chakra da matéria. E aqui é a conexão com as raízes, tá? Com o mais profundo aqui, ó. Os passos que nós estamos seguindo. E muita iluminação. Então, você perceba que aqui ele tá dizendo que é hora de iluminar os pensamentos a respeito da casa, que é a transmutação dessas energias, né? Para sair do lixo pro luxo, para sair das emoções mais tensas, né? Da raiva, do ódio, da mágoa, do rancor, do domínio sobre o outro. Precisa transmutar essas energias, clarificando os pensamentos, purificando, né? Trazendo essa iluminação para a consciência, para andar em amor e cura. Ó, o chakra cardíaco aqui onde está? Está na perna. Do joelho para baixo. O joelho é a flexibilidade, é a junção, né? É o que une uma coisa na outra. Então aqui, essa junção, se a gente pegar da terra para cá, espírito, divindade, né? Alma, espírito vai estar aqui nas coxas. E a base da perna, a espiritualidade, e os pés, a magia. Então, cada junção do corpo, cada junta, né, vai separar uma parte da outra. É o que tá vindo pra mim agora, tá, gente? Então, nós vamos junto aqui. Então, a cabeça, a mente de Cristo, né?
Então, a cabeça vai significar, vai representar a divindade em nós, tá? A nossa conexão com o divino. Que também é o espírito. Então, aqui é o espírito que conecta tanto a matéria quanto o céu. Ele tá bem aqui, tá? A alma, que é a parte da matéria, né? Ó, os braços estão conectados na alma. Aí as coxas aqui para baixo do chakra. Então, todos esses chakras aqui, tá? Da garganta para cima é a divindade. Da garganta para baixo até o chakra base é a alma, que é a matéria. Aí essa é toda essa conexão, toda essa... Ai, meu Deus, o gato! Ai, pulou no celular. Filho, por que isso? Tem um porquê, gente. Ele ia derrubar pra cima de mim esse celular. Que horror. Vamos lá. Aí, vamos lá. Então, essa parte do corpo, ó. Então, da garganta, né? Do chakra laríngeo aqui, da garganta. Pra cima é a conexão com o divino. Mas é o espírito, tá? A mente, é o espírito, é o masculino. Toda essa parte do meio do corpo, aqui o tronco, né, e os braços, fazem parte da alma. Mas pode ver que estão conectados no pescoço, que conecta. Tudo é conectado, tá, gente? Quando chega na bacia, é outra junção, né? Outra junta, que dobra. É a flexibilidade. E aí vem o espírito, nessa parte azul aqui, que é a coxa. Quando chega no joelho, é a junção com a espiritualidade. Então, essa parte de baixo da perna, que é a parte das batatas da perna aqui, né? Das panturrilhas, vai representar a nossa espiritualidade nos guiando na terra, tá? E os pés, que aí tem a junção do tornozelo aqui, né? Os pés vão representar a nossa magia. Então, aonde a gente, né, o pé, quando pisa o pé na matéria, é que a magia, é o poder da manifestação, é o que tá direcionando seus passos. É o 5, é o quinto elemento. Se a gente dividir assim, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 elementos no nosso corpo. E aí os braços, o tronco, né? Tudo isso. E os braços, ele vai ter o ombro, que é uma junta, né? Então tem o ombro, que é uma parte, que tá aqui. Quando chega aqui nessa junta do ombro, você tem 2. Vamos lá, gente, juntos. Quando chega aqui é... Sem seu corpo, pera. Aqui é o masculino e o feminino, né? Que aí é a nossa ancestralidade, pai e mãe. Então, as nossas ações estão ligadas do passado, do masculino e feminino do passado, e do presente e do futuro. Tudo que tá atrás de nós. Então, essa parte de trás é o passado. A lateral, ela é o presente, e a frente representa o futuro. O que está vindo, né? O braço masculino e feminino, que são a conexão das nossas energias. Também tem a perna masculina e feminina. Mas aqui tem a alma, o espírito, a espiritualidade na palma e os dedos, a magia. Quinto elemento. Por quê? Ó, 1, 2, 1,
2, 3, 4, 5. Um, 2, 3, 4, 5. É isso mesmo. E as unhas, tanto do pé quanto da mão, são as nossas orações e ações. Palavras e ações. Então, quando a gente corta as unhas ou pinta as unhas, tá dizendo que nós estamos renovando. A única coisa que tá renovando as nossas ações e orações constantemente. Então, toda vez que nós arrumamos as unhas, elas vão representar as nossas ações e orações, né? O 6, o dar e receber da vida. Quando nós renovamos isso, a gente tem a capacidade de renovar, de dizer que estamos renovando o dar e receber da vida. Mudamos, né? Essas ações. E as unhas, elas vão representar muita coisa. Você pode ver que nos homens, as unhas, né? Tem muitos homens que não arrumam as unhas. Malemar corta, né? É aquela coisa mais grosseira, mais ogra, mais sem cuidados, né? Sem vaidade, sem delicadeza, sem... Porque, homem não pode pintar a unha, homem não pode isso, homem não pode aquilo. E aí fica complicado, então. Gente, essa mensagem de hoje tá muito maluca, né? Mas é assim que eu tenho visto as partes do corpo. Que nem o nariz, quando eu falo que o nariz tá purificando, porque o ar entra, né? O que é ligado aqui, ó. As narinas estão na mesma direção do ouvido. Então, quando eu respiro, ó, tá na mesma direção, tá vendo? Então, a forma que eu ouço a vida é a forma que eu tenho. E pode ver que quando eu tô gravando os vídeos, muitas vezes começa suar meu nariz, começa a coçar meus ouvidos, doer meus ouvidos, porque tá limpando toda essa parte. Como eu ouço a vida e como eu recebo a informação que tá no ar, né? A energia que tá no ar. O ar, ele é a energia que entra dos pensamentos, tá? Então, o ar, ele sempre vai representar os pensamentos. E vai vir pro espírito, pra espiritualidade. Então, como eu vejo a vida... Quando eu respiro, vem as energias que estão no ar, correspondentes ao que está dentro de mim, que vai fazer eu falar, vai fazer eu agir da maneira que eu falo e ajo. Se eu não trocar a base de conhecimento dentro de mim, eu sempre vou estar... o nariz, ele tem um filtro, né? Que são os pelinhos, tal, que forma a caquinha aqui. Essa caquinha é o que filtra. É o que fica... que está sendo filtrado, que não vai entrar porque não corresponde com você. Então, de repente, tem uma informação bacana no ar de prosperidade, de abundância. Você está vendo um vídeo de riqueza, né? E você vai respirando e aquilo não corresponde com o que está lá dentro, ele é filtrado pelo nariz, ele não deixa a informação entrar como uma verdade. E aí filtra. Então, a gente tem que passar por esse filtro também. Tem muita coisa legal. Só que aqui, a informação principal do dia de hoje é que faz muito tempo que eu tô vindo e curando essa parte agressiva, né? Ignorante de dentro de mim. Tô limpando isso. Tô entendendo que a vida não é assim. Essa parte controladora, agressiva, né? De querer dominar os outros, de querer controlar os outros, né? E principalmente de usar a minha força, né? Se eu sou mãe, eu tenho poder sobre os meus filhos, e aí eu uso essa autoridade sobre eles de uma forma desmedida,
né? Obrigando eles a fazerem o que eles não gostam, obrigando eles a serem o que eles não querem, né? E tudo mais. E os meus medos influenciando nas decisões deles. Então, de repente, a minha filha quer ser escritora e eu falo, não, isso não é pra você. Você malemar sabe, não vai. Então, procura outra coisa que isso aí você vai morrer de fome. Eu tô desmotivando ela, né? E eu jamais fiz isso com os meus filhos. Pode perguntar pra qualquer um deles. Eu sempre falei pra eles, o que importa não é um diploma na parede, é o que você ama fazer. Dentro de você, isso eu sempre falei, tem dons e talentos. Dentro de você já tem aquilo que você veio ser. Só ache isso e faça com todo amor. Tudo o que você fizer, baseado no amor, fazendo com amor e permitindo ser guiada por Deus, os dons e talentos já estão dentro de você, ele vai te usar. Eu sempre falei isso. Nunca fui a favor desse negócio de pra ter dinheiro tem que ter uma faculdade. Conscientemente não. Mas eu descobri, fazendo toda essa purificação, que eu trago essas crenças e padrões do meu passado. Ele é o Pantera Negra, gente. O Exu Pantera Negra, tá? Ai, meu amor, você tá vindo transmutar as energias da mamãe? Tá vindo limpar tudo isso? Meu neném. Então, o que acontece? Eu, fazendo todas essas purificações, eu comecei a reconhecer padrões e crenças da minha ancestralidade, da minha família, dessa coisa de que você só tem resultado, você só é bem sucedido, você só vai ser valorizado pelas pessoas, né? Ou conseguir, se você tiver um diploma, se você fizer uma faculdade, se você tiver um certificado de alguma coisa, né? Não estou dizendo que isso não é importante, que isso não é bom, se é o que você quer, se é o caminho que você quer seguir, tudo bem. Só que assim, hoje em dia, nós andamos muito nos padrões humanos, né? E está super valorizado o poder e o potencial de um papel. E muito desvalorizado a capacidade, os dons e talentos de cada um. Sabia que às vezes uma empresa deixa de ter um funcionário exemplar e que nasceu para fazer aquilo que a empresa precisa, porque aquela pessoa não teve condições para fazer uma faculdade, não tem um diploma para mostrar a capacidade dele? Mas de repente aquela pessoa é 1000 vezes mais capacitada por Deus, porque nasceu para aquilo, o dom dele é aquele, a missão dele é aquilo, muito mais capacitada que alguém que realmente tem um diploma e não é valorizado, né? Tá na hora da gente parar com isso. Hoje em dia a gente vê igrejas andando nos padrões do mundo. E o padrão do mundo não é a roupa, não é a música que canta, não é a forma que se veste, sabe? Não é isso. O padrão do mundo é tudo aquilo que te aprisiona e que te impede de ser livre de ser você mesmo. Tudo aquilo que é regra e doutrina e hábitos humanos que não tem nada a ver com a espiritualidade, que faz as pessoas serem desvalorizadas, né? Que faz a gente rejeitar, a gente humilhar, a gente invalidar a capacidade das pessoas por elas não terem estudado numa boa faculdade ou não terem feito um diploma, né? Não tem um diploma, não tem um curso, não tem uma especialização certificada. E a gente impede que aquela pessoa exerça a função dela dentro de uma sociedade, de um papel, por causa de qualquer coisa. Então, isso precisa acabar também, né? E eu comecei a fazer todos esses decretos, tudo, né? E limpar esse padrão de acreditar que eu só sou boa, ou só vou ser valorizada, ou só vou ser reconhecida, ou só vou ter dinheiro, né? Resultado financeiro, se eu tiver uma boa faculdade, se eu conseguir um bom cargo, se eu conseguir provar quem eu sou. Não preciso disso, porque aí eu vou viver pelos padrões do mundo. Eu preciso exercer aquilo que eu vim fazer, eu preciso deixar a espiritualidade me guiar, eu preciso deixar Deus me capacitar no dia a dia,
para aquilo que ele quer que eu faça. E o meu certificado vem dele, né? A minha capacitação vem dele. Tá na hora da gente começar a buscar essa verdadeira essência. Você pega um xamã, pergunta para esses caras aqui se eles tiveram um diploma para se conectar com a espiritualidade como eles faziam. As bruxas, né? Vamos numa palavra que todo mundo vai entender? Me mostra o diploma de Jesus Cristo. Me mostra o certificado da faculdade que ele fez para ser o mestre dos mestres. Para ensinar as pessoas a se curarem, para ensinar as pessoas no amor, para ensinar as pessoas o caminho que tinha que seguir para se libertar. Ah, então tá, Jesus foi o mestre, o filho de Deus, o que todo mundo distorceu a história e tá bom. Ok. Então pega os discípulos. Me dá o certificado de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, de Tomé, de Judas. Cadê os diplomas e os certificados deles que eu quero ver? Se eles realmente são capacitados, se eles realmente aprenderam ou estudaram para ser discípulo, para sair pregando por aí o amor, para fazer as obras que Jesus fazia. Os milagres. Sabe por que os milagres pararam de acontecer? Sabe por que as pessoas pararam de ver os sinais e os milagres de Deus por toda parte? Como Jesus falou que haveria, que aconteceria? As curas, né? As libertações. Todos os milagres, a multiplicação, a prosperidade, a abundância, a fartura. Sabe por quê? Porque agora a gente tem que ter diploma para tudo. A gente tem que ter certificado para tudo. Nós estamos andando nos padrões e crenças do mundo. Como é que eu vou exercer minha função de curadora, de médica da espiritualidade, se eu não tenho um diploma para falar que eu sou médica? Como eu vou ajudar alguém a curar a alma e limpar as crenças e padrões da alma que impedem de prosseguir, se eu não tenho um certificado de psicóloga, de psiquiatra, ou de terapeuta, ou de não sei o quê? Eu não tenho nenhum certificado que diz que eu sou terapeuta. Eu sou. O que é terapeuta? Né? Para mim, na minha visão, terapeuta é aquele que ensina o outro a se analisar, a analisar as suas dores e a curar elas, a eliminar os seus fantasmas, a eliminar os seus medos, a mudar a sua vida, mudar desde a raiz a forma de governar a sua vida, a forma de agir, a forma de falar. Foi isso que Jesus fez, foi isso que os discípulos fizeram. E é isso que eu faço. Só que eu precisei apanhar muito e sofrer muito para entender isso. E libertar minha alma da prisão material, humana, das crenças e padrões humanos que dizem que eu preciso de um diploma para exercer a minha função espiritual, que é trazer cura e libertação para o mundo. Para ser a professora, para ser mestre como Jesus foi e trazer um conhecimento vindo direto da fonte. E sabe, quanto mais eu fui desbloqueando isso, quanto mais eu fui me curando e me limpando durante esse período, mais essas informações que acabaram de chegar para mim aqui junto com vocês foram sendo trocadas e liberadas. Olha, gente, eu não acredito nisso. Fui tirar a carta de cima para mostrar para vocês a âncora, né? Ou seja, me curando e me libertando de tudo aquilo que me aprisionava nessa matéria aqui, né? E olha o que aparece embaixo. Olha a boca desse urso. Eu vou explicar pra vocês o porquê. Eu ganhei esse urso da Maria. Vou até tirar a coleira dele, que eu não quero mais. Eu tô libertando ele, tá? Ó, de uma vez por todas eu me liberto
de tudo aquilo que é agressivo. Ai, que delícia, gente. Ai, que gostoso. Não é lindo? Um ursinho de pelúcia. Fofinho, gostoso. Que criança não ama isso aqui? Gente, tem muito adulto que ama um ursinho. Eu amo. Eu sou apaixonada por um ursinho. Né? E o ursinho, nesse formato de pelúcia, o urso foi o primeiro brinquedo que surgiu no mundo. Depois do ursinho vieram vários bichinhos de pelúcia, mas o urso de pelúcia foi o primeiro, um dos primeiros, né? O primeiro bichinho que surgiu no mundo como uma pelúcia. Como algo fofinho e gostoso. Que a gente ama, que a gente cuida, que faz companhia pra gente e que traz esse aconchego tão gostoso. Bom, esta menina tem um dom incrível e maravilhoso do desenho. Isso aqui é o dom de Deus dado por ela. Ela desenhou isso aqui à mão, gente. Olha isso. Olha os detalhes. Tem a outra ali. Peraí. Que eles querem que eu pegue. Eu vou pegar. Que ela também desenhou. Ai, tá colado também. Caramba. Pera. Tava colado. Olha. Ela desenhou. Isso aqui é desenhado à mão. Olha. Tá vendo? Essa menina tem um dom, um talento do desenho. Gente, olha os detalhes disso aqui. É um xamã, tá vendo? É uma xamã que eu pedi pra ela fazer pra mim. Olha. Eu escolhi um desenho e ela foi lá e fez pra mim o desenho. Mas olha os detalhes. Olha cada detalhe. Nem no vídeo não dá pra ver a beleza e a exuberância que é isso aqui. Olha as cores. As cores aqui atrás, roxo, tá vendo? Preto. Olha os detalhes, gente. Olha essas abóboras. Olha isso. Você olhando, isso aqui parece real, né? É muito lindo demais. E essa menina tem um dom, um talento. Vê cada desenho que ela faz. Aquela Alice que eu tinha aqui, que todo mundo já viu, foi ela que desenhou. Foi um dos primeiros desenhos que ela fez. Tem outros que as meninas têm lá em cima, que ela é amiga das minhas filhas, né, de escola. Deus deu um dom pra ela trazer a beleza no visual pra gente. E olha, eles querem que eu mostre o visual pra vocês. Então tudo isso aqui é criado por alguém. Os detalhes pra servir de mensageiro de Deus pra nós, né? Olha só a diferença, né? Aqui as duas são a mesma carta. A mesma imagem, né? A mesma simbologia, a casa, as duas têm o número 4, olha lá. Mas olha a diferença de uma para outra. A informação que essa passa, a informação que essa passa, através do desenho, através das cores, né? Aqui parece uma coisa mais tenebrosa, mais macabra, né? Não parece uma casa mais macabra, mais de terror, mais de coisa assim? Os nossos fantasmas, né? E aqui já é uma casa mais alegre. Olha a diferença, né? Nas cores. Então, tudo tem um significado e um simbolismo. É a mesma carta. E se você for aprender carta pelo livrinho que vem, você vai falar que a casa é a casa, né? E muita gente interpreta a casa de vários jeitos, mas isso aqui é a nossa ancestralidade, são as nossas raízes com que a gente convive. Casa pode ser o nosso trabalho, é a base, né? A base que nós temos, o conhecimento que nós compartilhamos, que nós aprendemos. Então a casa pode ser uma escola, pode ser, tá? Mas aqui tá falando da família, as raízes ancestrais que a gente tem, que nos torna esse imperador, que forma a estrutura que nós temos para segurar esse telhado, para seguir adiante. Os imperadores também, né? Olha a diferença de um imperador para o outro imperador, né? Olha aqui a diferença de um imperador para o outro. As duas cartas são a mesma carta, só que as cores, os desenhos, os elementos, eles trazem mensagens completamente diferentes. Só que como é que eu vou seguir a minha intuição e deixar Deus me guiar para trazer uma mensagem nesse tarô, nesse baralho cigano aqui, para passar uma informação, quando alguém pegar ele e ver a informação, se todo mundo fizer igual? Já pensou se todo mundo faz igual? Então, o das 7 saias, o da Maria Mulambo, da Maria Padilha, todos eles seriam exatamente a mesma carta. Como são as cartas do baralho normal quando a gente vai usar um baralho para jogar, né? São as mesmas imagens, aquilo ali não muda. É tudo igual. Aqui é um tarô, é um baralho.
certo? Que criou forma, que criou vida, foi mudando as imagens, foi cada tarô. Quer ver? Eles querem que eu mostre pra vocês o 4 das bruxas. 4 das bruxas. Das bruxas de cura. Vai ser a casa, só preciso achar onde ela tá, peraí. Vai ser a mesma carta, casa, só que ela vai ser diferente do que a gente viu ali. E eles querem que a gente olhe. Olha. Lá, 3 casas diferentes. Olha aqui a casa. Toda verde, né? A menina do lado de fora indo pra lá, olhando de fora, né? Observando de fora. Então é o observador, aqui é uma criança, né? Observando. Olha, aqui é outra casa e aqui é outra casa. Tá vendo? Aqui já tem outro elemento, já tem a menina, já tem, né, outra forma, já tem o verde da cura, né? Quer dizer, a menina tá observando de fora, a moça tá observando de fora. Mãe, faz as frases pra mim, por favor. Já que eu faço. E aí o que acontece? Então, precisa de pessoas que sigam a intuição para criar coisas diferentes, para trazer as mensagens que precisam ser trazidas, né, no mundo. E aí, gente, entra o urso por causa disso aqui. Essa menina, a família dela é maravilhosa. São pessoas incríveis, de um coração generosíssimo. Só que são pessoas que aprenderam que precisa trabalhar muito e se esforçar muito para os outros, para ter dinheiro. Senão, isso aqui não dá dinheiro. Isso aqui não é profissão. Isso aqui, sabe? Então foi abafando o talento dessa menina. Pelas crenças e padrões ancestrais. Claro que ela tinha que se libertar das crenças e padrões. E quando ela desenhou isso aqui pra mim, que eu pedi pra ela desenhar, ela me mandou esse desenho e escreveu assim. Atrás tá escrito assim: não sabia que tinha esse desenho atrás. Ela já tinha um desenho na folha, ela pegou a folha lá, que essa folha é grossa, não dá pra ver o outro lado. Ela pegou o desenho e começou a desenhar. A folha começou a desenhar. Depois que ela terminou o desenho, que ela foi ver que tinha um desenho atrás. E ela colocou assim: não sabia que tinha esse desenho atrás, mas não apaguei por medo de estragar a folha. Espero que goste. KKK. E esta blusa que eu acabei de olhar a etiqueta dela na hora que eu fui colocar. Tá muito frio aqui, só a blusa de baixo não tava me esquentando. E eu fui lá no quarto, essa blusa tava em cima lá do balcão. Eu falei, quer saber, eu vou pôr essa mesmo. Tô sem roupa, gente. Literalmente, tá? Eu dei muita roupa, queimei roupa, joguei roupa fora e fiquei só com meia dúzia de roupa e tô sem roupa. Tô renovando tudo e não sei porquê, mas fiquei sem. Sei sim. Eu sei porquê. Mas enfim, eu tô com pouca roupa. E agora chegou o frio, as roupas de frio eu tinha dado tudo já. Já tinha dado fim tudo, tá? E aí eu fiquei só com essas daqui. Então vocês vão me ver, né? Até segunda ordem vocês vão me ver com as mesmas roupas. E aqui nessa blusa tem um KKK na etiqueta. Você acredita? KKK. Só que tem um K pequenininho, um K maior, ele vai aumentando de tamanho, como se fosse aquele desenho da evolução do homem. Começa no macaco e vai evoluindo até ele crescer e ficar ereto, né? Parecia essa impressão que eu tive quando eu... Foi essa impressão que eu tive quando eu vi os KKK. E ela colocou KKK aqui, ó. O K é o 11. É a conexão céu e terra, né? É onde nós reconhecemos que nós somos um com Deus. E pensamento e sentimento estão no mago, no poder da manifestação. Não necessariamente eu vou manifestar
aquilo que é de Deus, né? O 1 é uma água, manifesta aquilo que eu tenho armazenado dentro de mim. Então, no 11, tá dizendo que essa manifestação vai acontecer. E aí eu preciso analisar o que tá dentro de mim que vai manifestar. E essa análise vem do imperador, né, e do papa. São duas fontes que a gente precisa analisar. O imperador, ele vai representar... a imperatriz é tudo aquilo que a gente aprende da nossa mãe, tá? Sobre o feminino, sobre o que é a mulher, sobre quem é a mulher. O imperador é tudo aquilo que a gente aprende de pai, né? O que é o homem, quem é o homem, qual é o papel do homem, qual a função do homem e tá. E o Papa vai nos ensinar, é tudo aquilo que nós aprendemos de forma espiritual, a religião, tá? Então é assim, tá certo? Então, nós estamos no 4, que seria o imperador. Então, o imperador ele vai sempre representar a energia masculina e tudo aquilo que nós aprendemos sobre a energia masculina. Sobre qual é o papel do homem, sobre quem é o homem, sobre o que o homem tem que fazer, não tem, quais são os direitos e deveres, o que ele não pode fazer. Então aí diz que o homem não pode pintar uma unha, diz que o homem não pode usar a cor de rosa. Rosa é a cor do amor. Se ele não pode usar rosa, acabou o amor pra ele, né? Não pode usar roxo, porque também roxo ou lilás ou é mulher. Aí não transmuta as energias. Ai, que bosta, né? E a gente vai ficando ali, impregnado naquela cadeira, socado ali, sem poder transmutar esse imperador aqui, né? E aí eu vou mostrar pra vocês uma coisa. Tem um olho gigante e a pata de um urso desenhado. Olha isso. Olha a minha bruxa e olha o desenho que tá atrás da minha bruxa. Aqui é a frente, gente. E aqui é a ancestralidade, o passado. Então, as pessoas tratavam, né, veem as bruxas como um urso gigante que vai causar dor, que vai machucar, que vai ferir, né? O urso é o agressor, o urso é... Só que o urso só ataca se ele é atacado. Ele só se defende. Já assistiu o desenho do Irmão Urso? Da Disney? Assiste, gente. É exatamente aquilo. Ele ataca se ele é atacado. O tamanho dele, a força dele, foi feito para ele poder tirar os obstáculos, para ele subir as montanhas, né? Para ele passar pelo frio do inverno e tudo mais. Então, assim, esse tamanho dele não é para nos atacar. Ele nos ataca porque nós atacamos primeiro. E nós atacamos aquilo que nós temos medo. Ou não, por ignorância a gente ataca qualquer um. Por ter mais força ou mais poder ou mais consciência, sei lá, né? Poder ter domínio sobre ele. E aí, gente, eu vendo tudo isso e veio pra mim essa coisa dessa ignorância que vem muito do homem, né? Do masculino. Você não pode ser isso, você não pode ser aquilo, você não pode usar essa roupa, você não pode usar aquela. São as regras rigorosas, rígidas, né? É o ensinamento feito de forma mais pesada, vamos dizer assim. Mais fria, né? Sem o carinho, sem a emoção, porque isso vem da mulher. E se tá em desequilíbrio, quem tá no domínio é o homem, é só o masculino, né? A energia masculina, a gente acaba sendo grosso, sendo ignorante, sendo agressivo, tá? Então a gente não tem essa sensibilidade de lidar com a vida. E a gente age sempre por impulso. Só que aí, eu vendo tudo isso, eu ganhei de uma pessoa, da mãe desta menina. Ela veio me visitar. Pra você ver como Deus é, né? Como a espiritualidade é perfeita. Faz dias e dias e dias que eu tô recebendo muitas mensagens de pessoas que eu já ajudei no passado. Que eu já fiz trabalho de terapia, tá? Que eu já orientei, que eu já ensinei todo esse processo que eu faço. Pessoas que já aplicaram esses ensinamentos no dia a dia.
fizeram os decretos, fizeram tudo e tiveram muitos resultados. Casamentos reconstruídos, restituídos, filho, né? Mudança com filho, mudança de filha com mãe, né? Olha, eu quebrei a tampa. Quebrei a tampa do meu creme. Forcei demais e quebrei a tampa. Tá bom. Agora, ó. Mesmo tampado, saiar, ó. Do pé. Ser um creme pra pé. E aí, o que que acontece? Ó, nada é por acaso, gente. Nada é por acaso, tá? Muita gente eu ajudei nesse processo. Só que eu também ouvi de muita gente que eu não sou nada, que eu não sou ninguém, porque eu não tenho diploma, né? Porque eu não estudei numa faculdade, porque eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo. E por muito tempo eu acreditei nisso. Que a minha capacidade era limitada ou que eu não tinha essa capacidade, né? Que eu era uma fraude por não ter um certificado ou um diploma. Enfim. Deus é tão maravilhoso que ele fez eu ir me curando disso. E vendo que o certificado não é bem assim. Né? O papel não vai dizer quem você realmente é. Muita gente tem um diploma e não sabe nem o que tá fazendo, né? A respeito daquilo. Faz por obrigação ou por dinheiro e aí não recebe as instruções de Deus. Não foi feito para aquilo, né? Não foi feito para aquele cargo. Mas tá tentando exercer o cargo. Enfim. E aí Deus foi me revelando isso, gente, há muito tempo que ele tá trazendo. Pessoas que me mandam mensagem agradecendo, pessoas que, né, passam, falam e tudo mais, ou eu vejo o vídeo de alguém e lembro de como era a vida daquela pessoa e vejo a mudança que teve, eu falo, nossa, quem vê o antes e depois não acredita, né, na mudança que teve, o que aconteceu, o processo que essa pessoa teve que enfrentar contra os demônios dela. Eu sei porque eu que tava lá, eu tava ajudando, vieram me procurar, né? Pessoas que passavam pelos meus atendimentos, indicavam outras e outras e outras e outras pessoas porque tinham tido resultado. Ou a pessoa via a diferença na pessoa e falava, o que você tá fazendo? Ah, vai em tal fulano de tal, vai te ajudar. E, gente, muita cura física, muita transformação, curas de doenças físicas, crônicas até. Muita transformação na vida das pessoas aconteceram, né? Meus filhos foram transformados, os adotivos, né? Por essa situação toda. E tantas outras coisas. Enfim, eu não tinha visão da capacidade que eu tinha. Do poder que tá em mim. De fazer essas coisas, porque eu fui feita para isso, eu fui criada por Deus para isso. E eu não tinha essa visão. E eu fui fazendo esses decretos, essas coisas foram aparecendo, mas parece que eu não conseguia ver a mensagem de Deus ali dizendo, você está capacitada. Olha o tanto de coisa que você já fez. Para de achar que você não é capaz. Porque toda vez que eu venho aqui gravar um vídeo, eu venho trazer uma informação, eu falo, meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu não sei nem o que eu tô fazendo. Pra que eu tô fazendo isso? Nem tem tanto seguidor, nem tem nada. Ai, eu nem sei, eu tô perdendo meu tempo. E aí toda hora vem pra mim, você não tá perdendo tempo. Você é mais do que capacitada. E cada vez que eu falo que eu não sei o que eu tô fazendo, mostra pra mim várias pessoas. Naquele mesmo dia aparece milhares de centenas de informações dizendo, você já está no caminho há muito tempo, você transformou a sua própria vida, você transformou a vida de pessoas, você ajudou pessoas a se transformarem. Para de não acreditar em você. Então isso era um medo, uma incredulidade, uma falta de confiança em mim que bloqueia o fluxo da prosperidade, da abundância, do crescimento e do recebimento da matéria. É como se a minha alma não acreditasse que isso é um trabalho, que eu estou realmente fazendo algo que eu sei. Você não tem um certificado, você não tem um diploma, você não é ninguém. Você tá fazendo isso aí por hobby, por brincadeira. E hobby não dá dinheiro. Hobby não dá dinheiro. Hobby não dá dinheiro. Só que não é hobby. Aquilo que você faz com paixão por hobby é exatamente onde está o seu dom e talento, criatura divina.
como Picasso, como Albert Einstein, como vários, né? Henry Ford, que criou o motor V8 aí, né? Que trouxe essa fantástica maravilha pra gente, que é o carro. Da Vinci, né? Ontem ainda apareceu os Minions lá roubando o desenho da Mona Lisa de dentro do cofre. O quanto vale um quadro de Leonardo da Vinci? Porque tem uma informação fragmentada ali que ninguém consegue enxergar, mas tem. Eu vou estudar sobre isso. Porque veio pra mim esses dias que ali tem um símbolo, um significado, alguma coisa que vai abrir a nossa visão de consciência, assim, para encontrar o poder divino de uma forma sobrenatural. Eu vou estudar esses quadros aí, pode ficar cegado. Ainda não chegou a hora. Mas ontem eu vi os Minions e todo mundo sabe que me acompanha que eu sou apaixonada pelos Minions, que eles trazem uma mensagem maravilhosa pra mim, né? Até na minha caixinha aqui eu comecei a colar meus Minions, ó. Né? Então, assim, veio tudo isso. E aí, não, acho que Deus falou assim, tá bom, ai, eu não posso descer daqui, sentar na sua cadeira pra falar com você, criatura. Tô falando, você não quer ouvir? Peraí que eu vou dar um jeito. Pois esta menina está com um problema no maxilar. Ela fala e parece que tá tudo solto aqui. E ela precisava passar por um médico especialista que não tem em Santo Antônio da Platina, onde eu morava. Ela mora lá. E ela precisou vir aqui pra Londrina para passar no médico da boca. Da fala, né? Que impede a gente de falar, de se comunicar com o mundo, de manifestar através da voz. Pois é, ela veio pra Londrina. E antes de ir no médico, elas passaram aqui em casa. Ela ia vir sozinha e a mãe dela decidiu vir junto. E a mãe dela foi exatamente a minha paciente de terapia. Ela passou por mim por fases muito difíceis da vida dela, com coisas que, né, ela precisava muito de ajuda. E aquilo mudou a forma dela ver o mundo, de uma determinada situação que ela estava vivendo, e melhorou tudo. Né? Até a situação que ela estava passando com a família, tudo com o irmão, né? A base. E tava muito difícil, e resolveu e tudo mais. E aí, gente, essa mulher veio. Eu não tenho nem como agradecer ela ter obedecido Deus, né? Ter ouvido o chamado. Ela me trouxe uma sacola da Natura com uma caixa de sabonete mostrando as pernas da pessoa, né? Que na caixa tem as pernas desenhadas. A coxa e metade da batata da perna só. Os pés não estavam ali. Tava lá pra trás. Mostrando que eu tava presa os meus pés, que a magia é onde eu bato o pé na terra e aquilo sobe. A minha conexão com a terra é o pé. É ele que é a base de sustentação do corpo. Arranca o pé e vê se você para de pé. Tira o pé. Não para de pé. O pé é pequenininho, né? Perto do corpo. Mas é ele quem sustenta a sua estrutura, é ele que te mantém em pé. É ele quem dá a firmeza do teu corpo e ele que te ergue, ele que te movimenta, né? É pelo pé que você se move. Machuca o pé pra você ver. Você anda de muleta, você anda pela alma, não pelo espírito. Né? Então, assim, é uma coisa muito maluca tudo isso. Mas vem vindo pra mim essas informações. E aí, eu assisti o desenho da Frozen, depois de 300 mil anos que eu já tinha assistido, e vem aquela parte da caverna não, quando ela vai criar o castelo lá, o primeiro castelo dela, da caverna também, mas no 1 mesmo, quando ela se liberta e fala que o frio não pode mais incomodar, são essas rigidez, né? Essa frieza, o medo, a insegurança, essa coisa, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, ela fala, não pode mesmo incomodar. Tá saindo, gente. Essas informações estão tirando. Eu acabei de fazer decreto pra isso, tá? Então, vai ter que sair de dentro de mim de algum jeito. Pera aí. Ai, Deus. E aí, quando ela sai lá da Arendelle, que ela sai congelando tudo, né? Que ela chega lá na montanha, pra criar o castelo, ela cria a escada, ela põe em pé, né? Ela cria a escada. Não.
ela lança lá a mão e cria a escada, mas a escada sai de qualquer jeito, sai meia, né, feia. Quando ela põe o pé na escada, é que aquela escada ganha forma bonita, que ganha vida, que ganha brilho, que melhora, né? E aí melhora a aparência da escada. A escada, conforme ela vai andando, a escada vai ficando linda, maravilhosa. E quando chega lá em cima, que ela quer criar o castelo, ela bate o pé no chão e sobe com a mão, certo? Então é o pé primeiro. Onde você pisar a planta dos teus pés, te darei como herança. Mas você tem que ter clareza que é o pé que cria a herança que você vai receber de Deus. O desejo manifestado é o pé. Eu não tinha essa clareza, gente. A gente sempre acha que as mãos, né? Leva suas mãos pro céu para manifestar. Lascou, manifesta só o que tem na alma. Primeiro a gente tem que saber onde eu tô pisando. Pra qual direção esse desejo tá me levando, essa manifestação vai me levar. Eu tenho que ter clareza do passo que eu tô dando, do caminho que eu estou seguindo, a direção que os meus pés estão me levando. E para isso eu preciso saber a estrutura que eu tenho de raiz da minha casa, da minha ancestralidade, do meu imperador. Porque isso vai mover minhas ações. O masculino são as ações e as orações. O feminino é o acolhedor, né? É o que recebe, é o que nutre, é o que dá a vida. Mas o imperador, o masculino, é o que age, é o que manifesta. A ação vem da mente. Olha só, se você tem uma paralisia cerebral, certo? Para todo o movimento do corpo. Paralisou o cérebro, que é a mente, que é o espírito, o corpo não funciona mais. Os órgãos continuam funcionando porque eles funcionam pela alma, que é o coração. E a alma, ela é a conexão com a matéria. Entende? Então, tudo que tem internamente, todos os órgãos internos que nós temos, representa a nossa alma, a matéria. E o físico fora, o nosso corpo, os nossos movimentos, né? Representa o espírito. Por que isso? Porque se para a mente, para o corpo. Mas os órgãos continuam funcionando, o coração continua batendo, você continua vivo. Agora e se para o coração? Que é a conexão com a matéria. Acabou a matéria. Parou o coração, acabou a vida na matéria. Aí o espírito volta para casa. Então o espírito pode, a alma pode continuar viva na matéria sem o espírito estar funcionando 100% na sua capacidade, né? Mas o espírito não consegue ficar na matéria se a alma estiver morta. O coração parou, acabou a vida na matéria. Então tudo isso tem uma ligação muito grande, muito maior do que a gente imagina. E essas informações estão vindo para mim todos os dias um pouquinho, fragmentada aqui, fragmentada ali. E vai me ligando a essas coisas. E vai me deixando muito, às vezes, muito preocupada. Que eu falo, tô ficando louca. Mas olha só. Tudo isso, toda essa informação do pé, da Fronzen e de tudo mais veio por causa disso aqui. Um creme. Creme para os pés. De cereja e avelã. 50 ml. 5 é o Papa. Todo conhecimento religioso, todo conhecimento sobre a espiritualidade que nós temos. O 0 é o louco. Então tá na hora de eu zerar a minha alma. Tá? De eu mudar a minha base de conhecimento espiritual no divino, na minha consciência divina, e zerar a minha alma, os meus sentimentos, tudo aquilo que está governando a minha vida através dessas informações distorcidas da verdade divina. Um creme. Ela me trouxe de presente, junto com a sacola, com os sabonetes, tá? Eu queimei a caixa de sabonete para transmutar energia, mas eu tentei esconder aqui, não foi. Eu tô limpando, gente, não dá. Senão eu vou ter que pausar o vídeo toda hora. Ah, deixa assim mesmo. Tem uma informação. E aí, gente, aqui tem um salmão bem no meio, né, ó, divindade, alma, espírito, certo? Tem um salmão bem no meio, onde é a alma, tá?
pra limpar e purificar. E aqui é um creme pro pé. E eu falei, nossa, um creme pro pé. É tão específico que tem que ter uma mensagem além aqui, gente. Não é possível. E aí... veio tudo isso. E ontem eu assisti a Frozen. E na hora que eu tava assistindo a Frozen, pela primeira vez na vida, me veio esse negócio do pé. Que aí eu prestei atenção no que tava mostrando ali. O pé dela batendo e aquilo subindo, né? Com o pé ela criava. Depois as mãos erguiam, né? Mas era o pé que ela batia pra erguer com as mãos. Ela tava sendo guiada pelo espírito. Pela magia dela, né? Pela essência dela. E hoje de manhã eu acordo, a Heloísa chorando, eu não parei o vídeo aqui pra subir. Fiquei com a Heloísa até agora pra mãe dela chegar. 2 horas depois, lei da correspondência, gente. 2 é a lei da correspondência. Exatamente 2 horas depois eu volto a gravar o vídeo. Pela primeira vez, eu abri o aplicativo para pôr um desenho para Heloísa. Quando eu coloquei lá em Kids, eles sempre dão algumas... eles passam alguns desenhos pro dia lá, né? Pra você escolher. Eles mostram alguns destaques. E o primeiro que apareceu foi do Rap Fit. Aquele pinguim dançarino lá. Que os pinguins cantavam, né? A voz, que era a canção do amor pra conseguir um parceiro, tá lá. E esse pinguinzinho nasce com problema, né? Segundo todo mundo, ele é o diferente, ele nasce com um tique. Ele não canta nada, ele dança. E aí os pezinhos dele ficam assim, né? É tão bonitinho. As minhas filhas assistiram tanto esse desenho, eu nunca percebi isso. Primeiro que eles passam na época do gelo, né? Porque hoje é a geleira. Ali é o pai que cuida do ovo, não é a esposa, né? Não é a mãe. E elas buscam a comida enquanto eles ficam protegendo os ovos no inverno. E nas noites mais geladas, ou seja, quando o frio é mais rigoroso, que pode destruir eles, né? Matar, acabar com a vida, eles se juntam, eles se aglomeram para um esquentar o outro, um proteger o outro do frio. Então aquela aglomeração, né? Eles se unem todos ali e protegem os ovinhos embaixo deles pra cuidar. E depois as mulheres trazem a comida e dão na boca, né? Tanto do filho quanto do marido, elas alimentam com a boca. Tem muitas informações aí que eu ainda não liguei tudo, tá? Do que foi passado pra mim de manhã. Mas os pés, sim. E ele é dançarino, tal. E aí ele é o patinho feio da história, ele sai dali, ele vai pra fora. Aí ele percebe o que está causando o problema de não ter peixes ali pra eles comerem, tudo. E ele acaba resolvendo todo o problema com a diferença dele, sendo diferente, né? E o desenho é muito lindo. Só que o que chama atenção no desenho? Que ele não canta, o que manda nele é os pés. O pé que comanda, vai pra lá, vai pra cá, ele não tem controle. Quando ele tá muito feliz, o pé vai sozinho. Então, o direcionamento direto da espiritualidade. E tava me mostrando o caminho. E ontem, antes de dormir, eu sempre faço uma pergunta, né? E eu falei assim, por quê? Tem alguma coisa que não tá batendo. Meu canal não tem visualização. Tudo bem, todo mundo fala que o vídeo é longo, isso e aquilo. Mentira, porque eu vi um canal anteontem, olha só como são as coisas. Eu vi um canal anteontem que é de tarô, que os vídeos têm 2 horas, 2 horas e 20, 2 horas e meia, e a mulher tem mais de 600 mil seguidores no canal. Eu olhei aquilo e falei, nossa, mas os vídeos dela é longo pra caramba. E ela tem mais de 600 mil seguidores. Eu falei, meu Deus, passou dos 500, né? Já chegou no 6 a oração. E eu falei, mas engraçado, né? E os vídeos, que nem tinha o vídeo que eu entrei, tinha 6 horas, não, 5 horas que tinha sido postado e já tinha mais de 100 e poucas mil visualizações no vídeo.
em 5 horas de postagem. Falei, meu Deus! E eu assisti o vídeo e é tiragem de carta, é informação, como qualquer outra. Entende? Ela tem a mesa ali, ela não aparece, é só a mesa e as cartas. Eu falei, não, isso é uma mensagem pra mim. Tem alguma coisa. E tudo mais. Então aí, antes de dormir, eu fiz a minha pergunta para o universo. Falei, o que tá acontecendo comigo? Qual crença, qual padrão que em mim impede do meu canal crescer? De eu ter resultado, de eu ganhar dinheiro com isso. Tanta gente tá ganhando dinheiro com isso, por que eu não posso ganhar se eu sei que eu estou fazendo o meu trabalho, se eu sei que eu tô passando a informação para a espiritualidade? Por que não cresce? Né? Por que não sai disso? Tem que ter um porquê. E vieram essas crenças e padrões de que isso é um hobby, isso não é um trabalho, né? Quantas vezes a gente não ouve essas coisas sobre a internet, sobre tanta coisa. E eu comecei a ver tudo isso e comecei a analisar que vinha muito essa coisa do diploma na minha cabeça, desde a hora que eu perguntei e falei que haja luz, que essa informação apareça pra mim. E eu percebi que dali começou a vir muito essa coisa de certificado e diploma pra mim. Certificado, diploma. Eu falei, tem alguma coisa a ver com isso. E comecei e fui dormir. Acordei 5 horas da manhã, né? E desci, que eles mandaram eu desci. E tô aqui fazendo os negócios das 5 às 7, 2 horas de novo, ó, lei da correspondência. Eu cheguei aqui embaixo exatamente 5 e pouquinho, acho que é 5h20. Acho que era, eu não anotei, mas era mais ou menos isso. Porque eu levantei 5h11 e só me troquei, fui no banheiro, escovei dente, pentei cabelo e desci. Eu nem tinha colocado as coisas, eu só peguei, trouxe e vim colocando aqui embaixo. Então já era 5h20 mais ou menos, a hora que eu desci, que eu cheguei aqui, coloquei a minha música do Fruto Celestial aqui, pra me conectar e comecei a organizar as minhas coisas. Conforme eu ia organizando as minhas coisas, tava uma bagunça, pegando as pastas e anotando e tal, eu me lembrei das professoras da escola, sabe? Gente, isso aqui é exatamente coisa de anotação de professor. Olha, é assim, tá vendo? É uma pasta, ó, e aqui tem as anotações dos dias, olha aqui. Tá vendo? Então é tipo trabalho de escola, é tipo coisa assim. Só que aqui, e aqui eu grampeei de ponta cabeça. Gente, agora que eu vi que eu grampeei de ponta cabeça esse aqui. Olha, isso aqui foi na segunda-feira, dia 23/6. Olha, a primeira coisa... Santa Clara. Fertilidade para haver frutificação. Tem que fertilizar para a árvore frutificar. Laranja, morango, uva, pêssego. Nem sei porque que eu anotei tudo isso. Santa Rita de Cássia, São Francisco de Assis. A Júlia levantou 5h10 da manhã, que era a hora que eu já estava acordada. Isso, dia 23/6/2025, segunda-feira. Hoje, eu tava na cozinha, 5h11 da manhã, eu já tava em pé. Para beber água. A cada paz entre 10 nações. Jesus Cristo volta. Que haja luz. Aí tá dizendo aqui, estar convicta do caminho. Falso acordo de paz entre 10 nações. O que são exatamente os frutos? Aceleração de 10 anos em um. Isso aqui, gente, eu tava assistindo o culto
No segundo dia, Deus separou as águas. Olha, eu tô falando da segunda-feira, né? O 2, que é a lei da correspondência. No segundo dia, Deus separou as águas, criando o firmamento, que é chamado céu. Essa separação dividiu as águas que estavam na terra das águas que estavam acima nas nuvens. Terra, sentimentos baixos. Céu, sentimentos elevados. Então, olha só. A chuva, que é a água que vem de cima, são a representação dos nossos sentimentos mais elevados, dos sentimentos purificados e elevados. E o céu, né, o céu e a terra são sentimentos mais baixos. Então, quando nós estamos presos na matéria, nós estamos presos nesses sentimentos mais baixos. Touro. Fevereiro, que é o mês do carnaval, mais ou menos, né? A palavra é inteiramente digna de aceitação. Aqui tá dizendo os primeiros 6 meses do ano eu estava contando moeda, mas os próximos 6 meses eu vou estar distribuindo generosidade. Aqui, gente, eram as mensagens do culto da Igreja Amor e Vida. Então, eu comecei a marcar, a hora que eu desci, eu marquei que a Júlia levantou 5h10 da manhã para beber água, bem na hora que eu estava descendo, tá? E depois disso, eu comecei a assistir esse culto aqui. E comecei a anotar as coisas que me chamavam a atenção. E detalhe, isso aqui está de ponta cabeça. Ó, aqui é o certo, tá vendo? Só que quando chega nesta parte que abriu aqui, ó, tá de ponta cabeça, tá anotado daqui pra cá. Tudo que tá invertido pra mim de ponta cabeça significa que a alma... Então, os nossos passos estão sendo guiados pelo céu. Isso é o invertido, tá? Isso é o de pendurado, do tarô. E isso é quando as coisas estão de ponta cabeça. Significa que está conectado, está sendo guiado, direcionado pelos sentimentos e pensamentos mais elevados, tá? Da espiritualidade, tá lá. Então, diz que esta parte aqui, ó, está sendo guiada e elevada aos pensamentos mais elevados. E aí, além de tá... Não, tá certo. Só tá de ponta cabeça. E aqui tá falando... E tá de ponta cabeça. Tá tudo escrito com cor de rosa. Todo escrito de cor de rosa, gente. Aqui, ó. Tudo escrito de cor de rosa. Tudo cor de rosa. Não sei se dá pra vocês verem daí, ó. Mas a diferença aqui tá azul e aqui tá cor de rosa. Né? Eu comecei a escrever, ó. Eu comecei a escrever com a tinta azul. E não sei por que eu mudei pro rosa. E aí todo o final, todo... Tem roxo aqui no São Francisco de Assis. E eu tava falando do rosa e do roxo agora há pouco. E eu peguei a pasta, gente, que tava por cima ali pra mostrar pra vocês, só pra dar um exemplo. Como eu coloquei isso de ponta cabeça, eu tenho que ler de trás pra frente pra dar certo. Aqui eu tava falando que eu ia deixar o vídeo pro outro dia. Era 18h18, eu ia deixar para amanhã. Estou cansada. Está chovendo e me deu preguiça. Mas vou gravar agora e subir para o canal ainda hoje. Rompendo, destruindo e descriando a procrastinação e principalmente a falta de comprometimento com o meu trabalho e com a espiritualidade. Eis-me aqui, Senhor. Vou trazer a mesma cura para o mundo. Ó, tá vendo? Eu tô lendo de trás pra frente.
Sinal, o Cauã chegou agora e veio falar que fez algo novo na firma, que ninguém acreditava que ele seria capaz e ele conseguiu. Sinal físico de que eu estou manifestando meus milhões. Ninguém acredita que sou capaz ou que realmente vai acontecer, mas eles irão se surpreender, porque já está feito. Eu reconheço que é o sinal físico, a mensagem de que está feito e todos vão se surpreender e ainda querer saber como eu fiz. E aí que entra a cura das pessoas, pois infelizmente elas precisam ver seus resultados para crer no que você está fazendo. Está feito, e tudo que queira impedir ou atrasar isso, eu destruo e descrio aqui agora e para sempre. Assim é, está feito. E aqui, gente, eu tô falando dessa... E hoje é quarta-feira. E a Heloísa desceu lá pelo meu quarto e tá vindo aqui. Olha, que filhinha de uma mãezinha. Então, olha, e aqui começa segunda-feira, dia 30. Então, aquilo ali já foi os 21 dias que acabaram. E aqui já se passaram 7 dias dessa segunda e já tá indo pros mais 7 dias que vão pro 14, né? E aqui tá... Então, eu vi que isso tava tudo jogado aqui em cima. Oi, meu amor, você chegou? Vem aqui com a vovó. Você quer meu urso? Fala oi pra todo mundo. Oi, você quer um urso? Ah, que lindo. Olha lá, todo mundo. Então, assim, eu fui mudando tudo isso, né? E quando eu peguei as pastas, eu percebi que eu tava agindo como uma profissional, como uma professora, armazenando tudo, né? Levando a sério e tudo mais. E aí eu percebi que eu tô nesse passo, eu tô nesse caminho. E ela veio de Santo Antônio pra cá e trouxe isso pra mim. E no dia que ela chegou aqui, a primeira coisa que ela falou foi assim: a Daiane mandou um beijo. Eu falei, que legal, você falou com ela? Ela falou, falei. E ela mandou um beijo pra você, disse que você sempre ajuda muito ela, que... Liderança, vamos ler essa carta pra todo mundo? Olha, gente, ela pegou uma carta aqui no meu coisinho chamada liderança. Deixa as crianças agirem. Deixa a avó ler? Deixa a avó ler o que tá escrito. Aqui, ó. É um cavalo, unicórnio. Deixa a vovó ler. Deixa a vovó ler. Não? Esse aqui você quer? Tó. Olha só, liderança. Assuma a sua liderança, compartilhe a sua mensagem, inspire e empodere as outras pessoas. Não fui eu que peguei a carta, foi ela. Vocês não falar que eu deixei tudo preparado pra vir aqui falar as pastas, tudo, já tava tudo programado, gente, olha. Ela que pegou a carta, deixa a avó ler a outra. Troca com a avó. Deixa a avó ver essa e ver essa agora. Ó, equilíbrio. E eu falei, ó... Tire um tempo para relaxar, permita-se um pouco mais ou menos e estabeleça limites para o seu trabalho. Então, tô dizendo que isso aqui é um trabalho e que eu tenho que ter limites. Eu não posso ficar o tempo todo. Eu tenho que ter vida, eu tenho que cuidar dos meus bebês. Eu tenho que ter descanso, entende? Vai ter um momento de eu trabalhar, vai ter um momento de eu descansar, de eu tirar férias. O quê? Você quer a caneta? Você quer a caneta? O que você quer? Não tem papel aí pra você riscar? Aqui, eu vou vai te dar um caderno. Tó, risca aqui. Aqui você pode riscar. Aí, gente, eu vendo tudo isso, é maravilhoso, né? E a gente falando do diploma. Eu entrei no YouTube... pra ver se o vídeo subiu certinho, tudo, porque eu deixei subindo e não mexi depois. Na hora que eu entrei, apareceu um negocinho lá de rios, você não pode riscar, tá bom? Esse pode ver, mas não pode riscar. Apareceu um... Você vai riscar a página que eu coisei, isso. Ela tá fazendo um circular assim, ó, aqui. E aí apareceu, gente, pra mim, um canal, aqueles rios curtinhos, de pessoas que fizeram coisas no passado, né? E aí aparece assim, o urso foi criado, olha só isso,
Pessoas que fizeram por intuição. Não tinham diploma, não tinham, mas criaram coisas fantásticas pro mundo através da intuição, tá? Que é o 2, que é a sacerdotisa, tá? O urso foi criado, urso de pelúcia. E apareceu isso pra mim. E ali tem o urso, eu já tinha visto o urso ontem, que eu tirei o papel dali e lembrei da coisa do urso. O urso foi criado de pelúcia porque um presidente em 1902, ou seja, mais de 100 anos atrás, Theodore Roosevelt, se recusou a atirar em um urso que havia sido capturado, considerando o ato cruel e injusto. A atitude criou destaque na imprensa e inspirou uma charge política que rapidamente se espalhou com base nessa história. Fabricantes tiveram a intuição e criaram um brinquedo em forma de urso de pelúcia e o batizaram de Ted. Alguém já viu o meu urso Ted? Ted Bear, em homenagem ao presidente. O brinquedo se tornou um sucesso absoluto e deu origem a um dos ícones infantis mais amados de todos os tempos. Então o urso, olha só, aquele ato do presidente fez com que uma crueldade não fosse feita. Ele não agiu no impulso da crueldade, da raiva, né? Ele não deixou que aquele urso... Então ele acabou com uma injustiça ali, com a crueldade, né? Com o domínio sobre aquilo, porque ele tinha o poder, ele podia dar o tiro no urso. Então ali nasceu a mensagem principal ali era: vamos agir com mais amor, vamos respeitar os outros, né? Não agir com agressividade, não maltratar, não fazer... Eu sei que não sou só... Tinha, tá o caderno pra você desenhar? Vai lá, então põe lá na cadeira e desenha lá. Apoia lá na cadeira da vovó. Onde você vai? Põe ali na cadeira. Então, olha só. E o urso, ele foi dado para as crianças. Então, mostra que a gente não tem que ser cruel com as crianças, né? Hoje, ele é um símbolo do amor, né? Quantas vezes você já viu? Dar uma cesta de alguma coisa para uma namorada e dar um ursinho de pelúcia, né? Como símbolo de amor. Como símbolo de carinho, de respeito. Então, aqui, esse presidente fez uma ação muito além, né? O porquê que isso nasceu? Para não haver a crueldade, para ele não matar o urso, para ele não... Por que ia matar o urso? Só por hobby, só por, né? Por matar, para dizer que ele era o mais forte, e ele não permitiu. Então, assim, existe o fator matar um bicho para comer, porque é o propósito e a função daquele animal, tipo uma vaca, um porco, uma galinha, né? E matar por só porque tem poder sobre aquilo, só para mostrar que você é poderoso, que você é mais forte, que, entende? Por agressividade, por ignorância, né? Por essa parte maldosa. Então, olha só. Uma ação que ele teve, uma intuição que ele teve de agir de uma forma diferente, criou um objeto que refere-se a isso. E eu não sabia, eu só sabia que o urso era o totem do amor. E eu tava tentando entender o urso até então. E aí me vem esse canal que grava esses vídeos de curiosidade aí do mundo, né? De pessoas que criaram coisas e o nome não apareceu. De significados das criações das coisas. E você acha que isso aqui é inspirado por quem? Por Deus, para trazer uma mensagem pro mundo. Entende? E esse urso ainda tem a boca toda torta, ó. Tá com derrame, tadinho. Tá? E eu tirei a coleira dele. Então, eu não estou mais sendo controlada e conduzida pela agressividade, pela ignorância. Eu elimino isso da minha vida. Eu não preciso dominar aquilo que eu tenho medo, ou aquilo que parece maior que eu, ou aquilo... Não preciso mais dominar. Entende? E não é porque eu tenho poder maior sobre algo que eu tenho direito de ser cruel, de bater, de agredir, de xingar, de humilhar, de prender, né?
de querer controlar e dominar aquilo. E aí veio tudo isso. Então é hora da gente acabar com tudo isso. Mas eu acho que todas as mensagens são válidas. Mas a mais importante de todas aqui é a gente compreender que que nem essa coisa do urso, ninguém teve um certificado ou um diploma para fazer. Foi uma inspiração divina, né? Foi um direcionamento espiritual para que algo fosse criado para trazer uma mensagem para o mundo, né? Assim como o coração foi criado de forma diferente do coração humano. O nosso coração não tem esse formato. Mas por que ele foi criado assim, com duas partes iguais, né? Duas partes, os dois lados são iguais. Para mostrar que masculino e feminino tem que estar na mesma proporção. Pra alma andar, né? Então, não é o formato do nosso coração, mas alguém teve a intenção de criá-lo assim. E esse aqui ainda tem um monte de coraçãozinho atrás, ó. A Júlia que me deu isso aqui estava no meu Japamala há muitos anos atrás, mostrando que todos somos um. São várias almas e vários corações criando um único coração de Deus. Uma única vida, né, na matéria. Todos sendo guiados pelo mesmo Deus, pela mesma energia. E aqui a flor de lis, trazendo cura, purificação e amor para a matéria. Ela já foi usada como símbolo de guerra, né, de destruição. E hoje você pode usá-la como um símbolo, um símbolo mesmo, né? Um arquétipo de cura e libertação. E eu coloquei ela aqui. Aqui tem um coração e ali tem um coração emaranhado, que é outro vidro desse, que por acaso, não, eu comprei esse, mas aquele eu ganhei. Perfume igual. Tinha uma pessoa que eu fiz muita purificação esses dias. Muita, você não tem noção do quanto eu fiz. Vendo as coisas que estão acontecendo com ela, a vida dela, né, e limpando em mim. E esse quadro veio exatamente da época que eu estava fazendo algo por essa pessoa. Que eu achei esse quadro no lixo. O quadro da minha missão. E ali tem um coração emaranhado daquele que é flor mesmo. Não vou conseguir pegar. Tem que dar a volta. Ele é uma corda de coração, tudo junto e misturado, sabe? Vários corações nascendo junto na mesma raiz. Todos nós juntos e misturados. Tá? Então, não se atente muito a ter que ter um diploma para exercer alguma coisa. A mensagem mais importante que veio para mim é que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E sim, eu estou capacitada para tirar essa fera de dentro de mim. Eu tô limpando isso aqui, eu tô trazendo cura e libertação. E por isso que eu estou acessando a minha nova vida. É por isso que eu estou manifestando a minha nova vida. Tá? E hoje é quarta-feira. E toda quarta-feira você vai ter essa base do imperador. Então toda quarta-feira vai ser um dia que a nossa essência masculina vai mostrar, o mundo, né, fora de nós, vai mostrar exatamente qual é a base que nós estamos tendo de conhecimento a respeito do masculino, tá? Então, tudo que você ouve, tudo que você vê, que nem lá, né, que o pai pinguim falou pra ele, você não pode fazer isso, porque o pinguim não faz essas coisas. E por que pinguim não faz essas coisas, né? Só que foi aquele pinguim que era diferente que mudou a história daqueles pinguins. Assiste Rap Fit pra você ver que delícia que é. Assistir com esse olhar, né? Com essa visão espiritual. É muito gostoso. Nada é criado por acaso. Às vezes o próprio homem que está criando não sabe por que está sendo feito. Não sabe por que veio uma pata de urso com um olho gigante aqui. O olho é a representação da nossa alma. Como nós vemos a vida é como nós agimos. Se eu vejo a vida através da dor, eu ajo com dor. Se eu vejo a vida através da agressividade, né? Se eu aprendi isso, eu vou agir com essa forma agressiva. Entende? Ignorante e tudo mais. Então é o momento da gente libertar tudo isso. E KKK é 11, 11, 11. Tá? É justiça.
O 11 nas cartas do tarô é a justiça. Oi, meu amor, que foi? E aqui, qual que é o 11? Você tá correndo de quem? Você tá fugindo da tia Cat? O quê? Mamãe tá te procurando. Você tá fugindo da tia Cat? Eu vou morrer, não vou ver tudo nessa vida. Ai, meu Deus, vamos ver aqui qual que é o 11, então, com a vovó. Tem que ter uma carta 11 aqui. A justiça. Gente, eu nunca parei pra olhar por esse lado. E olha que coisa mais fantástica. Olha a justiça no baralho cigano. Você tá gravando, perdão, mãe. É a carta... Não tem perdão, filha. Tá tudo bem. É a carta do chicote. Eu ia falar merda já. A língua é o chicote da alma. É normal vocês, né? Eu ia falar, eu vou ver, mãe, vou pegar o desenho da Nogueira e vou mandar plastificar tudo pra poder colar na parede. Mas é pra plastificar mesmo. Eu falei, eu pegar todos eles que eu tenho da Nogueira e mandar Eu queria plastificar esses dois pra pôr. Quanto será que fica pra plastificar? É barato. Proteger, isolar, R$2. energia ruim. Hã? R$2. Aonde que plastifica? Leva Lá lá. perto do Santarém. Leva lá pra plastificar pra mim. Ô mãe, ó, acabei de botar na caixa. Gente, do é carro. tudo isso, mais um pouco, né? Você vai ficar com a vovó? Você no topo. Busque essas informações, aprenda a olhar a vida por um novo ângulo, deixa a intuição te guiar, vê a base de conhecimento que tá te guiando, tá bom? Hoje é quarta-feira, essa energia pode chegar pra você em outro dia da semana. Preste atenção nas suas ações e vê qual parte masculina tá em excesso aí em você que precisa ser equilibrado, tá bom? Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, Essa gente! pontualidade.